Mar Rocha Araújo. Vamos conversar sobre essa questão da obesidade mórbida, doutor? Antes de responder as perguntas dos telespectadores, eu tenho uma curiosidade muito grande. O que é que leva a pessoa a sofrer desse problema? Pois não, Viana, é um prazer estar aqui com vocês, né? Na verdade, a obesidade mórbida, ninguém fica obeso mórbido da noite para o dia. A gente tem uma série de eventos que vai complicando a chamada obesidade mórbida. Na verdade, o que a gente tem que imaginar é o seguinte: a pessoa está num quadro de sobrepeso, e hoje isso é comum, né? Inclusive nas nossas crianças. A gente já vê um índice de obesidade muito elevado na classe estudantil. Passa pela juventude, mais obesa ainda, e vai passando do sobrepeso para uma obesidade que a gente chama classe 1, classe 2, 3 e a obesidade mórbida, que hoje é chamada obesidade classe 4. Na verdade, são padrões que nós médicos determinamos, que é o índice de massa corporal, que é o peso da pessoa dividido pela sua altura ao quadrado. Então, uma pessoa, né, com 1,70 m, você vai multiplicar 1,70 vezes 1,70 e pegar o peso e dividir por para achar esse valor de índice de massa corporal. Na verdade, vários fatores contribuem para isso. Uma das causas é a própria genética que todos nós temos. E a segunda maior causa, a gente pode colocar vários fatores. Além da alimentação errada, não é comer muito, mas comer de uma forma errada. Sim. Pessoas que passam muito tempo sem se alimentar. Isso vai gerar o quadro de obesidade. Muitas vezes no consultório, até na própria faculdade, nós somos questionados o porquê dessa obesidade mórbida. Na verdade, as doenças endócrinas, elas colaboram por um percentual muito pequeno. A gente tem algumas síndromes que vão encaminhar esse paciente para a obesidade mórbida. Mas o grande problema nos dias atuais é o sedentarismo relacionado à má nutrição. Então, eu posso dizer, nós podemos dizer que a prevenção começa na infância já, doutor, nessa questão da obesidade? Muito bem, Viana. Eu falo, inclusive nas aulas lá de fisiologia para os meus alunos, que a gente começa intraútero. Sim. É aquela questão, a pessoa engravida, né, e acha que tem que comer para 2. E se tiver grávida de gêmeos, vai comer 3. Né? Na verdade, há uma ingesta gigantesca durante a gestação. E toda hora que uma criança está chorando, na época da amamentação, pressupõe-se que ela está com fome. Não é bem assim que funciona. Então começa com aquele aumento do peso, aquela aumento da ingesta desde muito cedo. Sim, doutor, é interessante a gente perguntar também sobre essa questão, por exemplo, agora, no caso da senhora aqui, né? A única solução é a operação, a redução do estômago? Na verdade, né, a gente está conhecendo a dona Alice agora pelo VT de vocês aqui. Na verdade, ela realmente nos parece um quadro de obesidade grave, sim. A gente tem como evitar, tem como minimizar isso, sim. O que a gente vê hoje em dia é a pessoa que não chegou nessa meta ainda do índice de massa corporal maior que 40, a pessoa começar a comer mais para engordar, para atingir essa meta. A minha pergunta é a seguinte: não há como se fazer uma dieta, por exemplo? A pessoa, antes de ser indicada para a cirurgia, ela não pode passar por um processo de realimentação, de reeducação alimentar, que é o certo, né? E também na questão da ginástica, de outros tipos para evitar sedentarismo? Muito bem colocado, Viana. O grande problema é que a pessoa, quando chega nesse estágio, todo mundo imagina: poxa, qual que vai ser a minha solução? Será que a solução é operar? Na verdade, eu sempre costumo perguntar o seguinte: a causa ninguém procura. Por que aquela pessoa chegou àquele peso? Por que ela está naquele peso, um peso acima de 100 quilos? O que aconteceu? É um distúrbio de ansiedade? É a pessoa que está muito ansiosa e está comendo pela ansiedade? Não vai adiantar dar uma medicação para ela reduzir a ansiedade, para ela reduzir a fome. Sim. Ela tem que reduzir a ansiedade. Sim. Se a gente reduzir o estômago dessa pessoa, um estômago que vai ter mais ou menos ali 5 litros, passar para 40 ml, que é um copinho de café pequeno, ela não vai conseguir comer mais nada, com certeza, vai comer muito pouco. Com certeza ela vai emagrecer, mas ela vai trocar aquela compulsão que era para o alimento por uma outra compulsão. Então você não vai estar resolvendo o problema, você vai estar trocando de problema. Você vai passar depois por uma compulsão por álcool, por drogas, por alguma outra coisa. Há uma substituição. Doutor Levimar, a Carla do bairro Frei Eustáquio fez a cirurgia de redução de estômago há 2 anos e 8 meses. Quer saber se é normal engordar um pouquinho depois da cirurgia. Perdeu 50 quilos, agora ganhou 2. Na verdade, há o que a gente chama de equilíbrio do organismo. Ele está se adequando. Na medicina, a gente chama isso de homeostasia. O que é homeostasia? É o equilíbrio. O corpo está se rearranjando para um corpo ideal para a Carla. Olha, a Cássia do bairro Juliana tem uma tia com 180 quilos. Meu Deus, a tia espera 1 ano a consulta e não sabe mais o que fazer. Não consegue mais sair de casa, tomar banho sozinha. O que ela deve fazer para conseguir a cirurgia?
A matéria acabou de mostrar isso, a Flávia, se não me engano, né, mostrando a dificuldade que é a fila. Na verdade, a gente tem uma equipe multidisciplinar para a cirurgia da obesidade mórbida. Quais são esses especialistas? O psiquiatra tem que intervir, o psicólogo, a equipe de nutrição, o endocrinologista, né? Eu sou endocrinologista, então a gente responde por essa parte dos problemas clínicos e, em último caso, o cirurgião. Então, a primeira coisa, não é ficar esperando, porque esse peso dela só vai continuar aumentando. É detectar esse problema, fazer uma reeducação. Você falou sobre a dieta. Normalmente, né, Viana, ninguém gosta de fazer dieta. É verdade. Aí, o ideal é que se faça... Não há disciplina para isso, né? Com certeza. Para mudar hábitos de vida é muito difícil. Então, fazer uma reeducação, começar a alimentar em horários mais curtos, a cada 3 horas e meia, nunca alimentar na frente da televisão ou na tela do computador. Uma dica importante, né? Nunca alimentar com um copo de água ou qualquer outro suco do lado, mastigar bem a comida, tentar fazer um prato colorido, né? Com as crianças também, não ficar dispersando na hora da refeição. Então, quanto mais devagar a gente alimentar, melhor, que você vai informar o seu cérebro que você está produzindo uma determinada substância, um hormônio, que vai estar te dando saciedade. Sim, a Solange de Betim quer saber se algum plano de saúde cobre a cirurgia de redução de estômago e o valor da cirurgia. Foi falado na reportagem sobre o valor da cirurgia. Isso vai variar de hospital para hospital, de médico para médico. Cada médico tem o seu valor. O plano de saúde, ele cobre sim, né? Tem que ter indicação, ele tem que ter um segmento com endocrinologista confiável por 2 anos, tem que ter essa avaliação do psiquiatra posteriormente ou de um psicólogo, tem que ter uma avaliação nutricional para estar indicando essa cirurgia. Se o índice de massa corporal estiver acima de 35, mas já esse paciente ser portador de 2 comorbidades, por exemplo, ele está com obesidade acima de 35, ainda não é obesidade mórbida, mas ele tem um diabetes, amanhã é o Dia Mundial do Diabetes, ele tem, por exemplo, um colesterol aumentado, ele já tem fatores de risco que já está permitido essa cirurgia bariátrica. A Cristiane do Tijuca, em Contagem, fez a redução de estômago há 2 anos e meio, o médico disse que ela deveria pesar até 65 quilos, está com 66,5 e com anemia. Quer saber se é normal, se não há problema estar um pouquinho acima do indicado e o que fazer para acabar com essa anemia. Na verdade, a gente sempre coloca um objetivo, uma meta a ser cumprida. Ela ainda tem 1,5 kg ainda, né? Mas, na verdade, uma das complicações da cirurgia é uma baixa de vitamina B12. E essa vitamina B12, na falta, pode ocasionar anemia. Então, ela tem que repor essa vitamina B12, muito provavelmente é o que está acontecendo com ela. Então, ela deve estar sendo acompanhada por um colega, né, um especialista, para estar indicando para a Cristiane essa volta aos seus valores normais do hemograma. Doutor Levimar, a obesidade mórbida, ela ataca mais homens ou mulheres? Ou não há uma relação na questão sexual? Não há uma relação, não. Mas hoje a gente tem percebido mais homens e uma tendência a elevar em números proporcionais o número de mulheres, né? Antigamente era mais comum em mulheres, mas como mudou-se muito a vida, né? A mulher também está trabalhando, então a gente tem que ter muito cuidado com o tipo de obesidade. Na verdade, a gente distribui essa obesidade em 2 grandes grupos. A obesidade centrípeta, e essa que faz mal, é aquela tipo maçã, que a gordura se acumula na região do abdômen, então você tem mais problemas cardiovasculares, como infarto, derrames, e aquela obesidade que é mais comum em mulheres, que é a obesidade ginecoide, que é tipo uma pera. Essa não tem tanto problema, mas ela também pode levar à obesidade generalizada. São as informações do endocrinologista Levimar Rocha. Muito agradecido pela presença. Espero recebê-lo outras vezes aqui no Balanço, hein? Estamos à disposição. Uma ótima tarde. Para você também. Polícia